Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo. Hoje eu estou trazendo para vocês aí mais um exercício de cálculo aí do concurso da Escola Naval, tá? Dessa vez é a prova do ano de 2005. É um exercício que envolve construção de gráfico de uma função a partir do nosso conhecimento basicamente de derivadas, tá bom? Essa questão foi pedida aí pelo inscrito no canal Diego Leite. Vocês também, se vocês quiserem pedir algum exercício, basta pedir nos comentários que eu estou sempre de olho. Às vezes demora um pouquinho, às vezes eu faço logo, mas eu sempre estou fazendo os vídeos que vocês estão pedindo, beleza? Então a gente vai fazer aqui a terceira questão, que o comando dela é o seguinte: dentre as opções abaixo, aquela que melhor representa o gráfico da função real de variável real f de x igual a x mais 2 arquitangente de x é? Então ele dá as opções aqui, né? Então a gente não vai comparar agora, a gente vai fazer o nosso esboço, depois a gente vai voltar aqui para ver qual das opções da questão é a que mais se assemelha com o nosso esboço, beleza? Então vamos começar a nossa resolução lá no nosso quadro. Tá, então tá aqui a função que a gente tem que esboçar o gráfico, tá? Com a diferença de que lá, aqui a notação era arquitangente, aqui eu coloquei esse tangente elevado a menos 1, mas que significa a mesma coisa, tá? Que isso aqui nada mais é do que a função inversa da função tangente, beleza? E o primeiro passo para a gente esboçar o gráfico dessa função é verificar se existem raízes, tá? O que é a raiz? É onde o gráfico vai cortar o eixo x. Normalmente esse ponto ele vai servir como de referência para a gente construir nosso gráfico. Então, toda vez que você for construir o gráfico de alguma função, tenta verificar logo se existem as raízes, beleza? E como é que a gente faz isso, professor? Você faz o f de x igual a 0 ou y igual a 0, né? E aí, fazendo isso, a nossa expressão vai ficar essa aqui. Beleza? E agora basta a gente encontrar o valor de x que resolva essa equação, que ele vai ser a raiz da nossa função, beleza? Primeiro passo que eu vou fazer aqui para resolver essa equação vai ser subtrair x em ambos os lados da equação. Então desse lado vai ficar menos x, e desse lado vai simplificar, x menos x vai dar 0, vai sobrar só duas vezes a função inversa da função tangente de x. Agora eu vou dividir por 2 em ambos os lados, aqui vai ficar menos x dividido por 2, igual a função inversa da função tangente de x. Beleza? Aí agora eu vou utilizar a informação de que essa é a função inversa da função tangente e vou aplicar a tangente em ambos os lados da equação. Eu vou ficar com isso aqui. Tangente de menos x sobre 2 é igual a tangente da função inversa da tangente de x, tá bom? E aqui desse lado, como são funções inversas, elas se anulam, tá? Então eu acabo ficando com isso aqui, ó. Tangente de menos x sobre 2 é igual a x, tá bom? E aí, olha, basta a gente encontrar uma solução para isso aqui. Qual é o ângulo que dividido por 2 e multiplicado por menos 1, que eu calculo a tangente vai dar o próprio ângulo, beleza? Parece que é difícil, né? Mas se você for lembrar do círculo trigonométrico da tangente, a gente vai lembrar que a tangente de 0 é 0, tá? E aí isso já resolve o nosso problema, né? Porque se o x for igual a 0, ó, eu vou ter tangente menos 0 dividido por 2 é 0, né? E o x é 0, tá? Então, ó, a solução dessa equação é o x igual a 0. Então, o que isso quer dizer além disso? Quer dizer que eu vou ter uma raiz da minha função na origem, tá? Porque o x vai ser 0 e o f de x vai ser 0. Então, eu já tenho um ponto do nosso esboço, tá bom? E vamos fazer um plano cartesiano e já marcar esse ponto para a gente não esquecer ele. Tá? Então aqui vamos marcar o ponto, vai pertencer ao nosso gráfico, tá? E é a origem, beleza? Agora vamos ver o resto, né? Que só com um ponto não dá para saber, mas já sei que vai passar aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a primeira derivada dessa função, tá bom? Vamos derivar aqui embaixo ela. Beleza? Vamos calcular essa derivada.
não é difícil, né? É fácil. A derivada de x é 1, mais 2 vezes a derivada da função inversa da função tangente. Se você não sabe calcular essa derivada, eu já fiz ela aqui no canal, vou deixar passando agora aqui no card, tá bom? E como eu já fiz ela, eu já sei que ela é 1 sobre x ao quadrado mais 1, beleza? Ou seja, né, essa derivada ela pode ser reescrita como 1 mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1, beleza? Tá, professor, e daí porque o senhor derivou? O que tem que haver a primeira derivada com gráfico? Bom, então vou apresentar agora aqui para vocês também o chamado teste da função ser crescente ou decrescente. Basicamente é o seguinte: se a derivada da minha função for maior que zero sobre um determinado intervalo, então a função ela é crescente. E caso ela seja menor que zero sobre um intervalo, então ela vai ser decrescente, tá bom? Então basicamente é isso. Se for maior que zero, a função é crescente. Se for menor que zero, a função é decrescente, tá bom? Tudo isso sobre a primeira derivada. Então vamos voltar lá na primeira derivada que a gente calculou e vamos analisar se dá pra gente saber se ela é crescente ou decrescente, tá? E olhando aqui a nossa derivada, ela vai ser sempre maior que zero, né? Ela vai ser sempre maior que zero, mas como que o senhor sabe disso, professor? Porque não tem como sair um valor negativo aqui. Primeiro que eu estou somando uma unidade, beleza? E não tem como sair um número negativo aqui desse segundo termo. Imagina, só o que está variando é o x. E para um x negativo elevado ao quadrado, vai dar um número positivo, mais um número positivo, vai continuar sendo um número positivo, né? E se for zero, professor, o x for zero, aí vai dar zero ao quadrado, que é zero, vai ficar 1, 2 dividido por 1, 2, 2 mais 1, 3, que é maior que zero. E se for um número positivo, vai dar um número positivo ao quadrado, é um número positivo, mais 1, que também vai ser um número positivo, e a soma também vai dar um número positivo. Então tá, não tem como sair um número negativo daqui. Então a minha primeira derivada vai ser sempre maior que zero, ou seja, a minha função, o gráfico da minha função vai ser o gráfico de uma função crescente, tá bom? Só vai crescer a minha função. E daí, professor? Tá, eu já sei que vai ser crescente, e se ela não vai decrescer, então não vou ter pontos críticos também. Ela não vai mudar o sinal da minha função, não tem pontos críticos. Não tem por que eu calcular, então, pontos críticos aqui. Se eu tivesse que calcular algum ponto crítico, eu igualaria a minha f' de x, ou seja, a minha primeira derivada igual a zero, e procuraria os pontos críticos. E depois poderia estudar se lá seria um ponto de mínimo ou de máximo, mas não é o caso, tá bom? Então agora a gente vai para a segunda derivada para entender a concavidade do gráfico da minha função. E aí, ó, para eu calcular a segunda derivada, basta eu derivar a primeira derivada. Ela está aqui em cima, então não vai dar muito trabalho para a gente derivar. Então a segunda derivada da minha função vai ser o seguinte: a derivada de uma constante é zero, e a derivada desse cara aqui. Esse 2, como ele é como uma constante, eu vou deixar aqui. Aí vai ser regra da cadeia, a derivada do de dentro, que seria x ao quadrado mais 1. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 1 é 0, vezes a derivada do de fora, que seria 1 menos 1, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? Apliquei a regra da cadeia aí. Beleza? E aqui fazendo esse produto, né, a nossa segunda derivada vai ser o seguinte: 2 vezes 2, 4, vezes menos 1, menos 4x. E aqui embaixo eu só vou repetir: x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá, professor, e agora como eu uso a informação da segunda derivada? Aí a gente vai usar o teste da concavidade, tá bom? Que é esse aqui, ó. Se a segunda derivada for maior que zero em um intervalo, então o gráfico da função f é côncavo para cima, no intervalo. E caso a segunda derivada da função no intervalo for menor que zero, então o gráfico da função f é côncavo para baixo. Basicamente é o seguinte:
Então, se a segunda derivada for maior que zero, o gráfico vai ser côncavo para cima. E se for menor que zero, o gráfico vai ser côncavo para baixo. Então, vamos analisar lá aonde é que a minha segunda derivada vai ser maior que zero e menor que zero. Aqui, né? Se a gente for olhar, perceber de novo, o denominador da minha segunda derivada ele vai ser sempre um número positivo, porque está sendo elevado ao quadrado. Então, quem vai determinar o sinal desse cara é o numerador, o menos 4x. E quando é que ele vai ser maior que zero? Né? A minha segunda derivada vai ser maior que zero quando o meu x for menor que zero. Por quê? Imagina um número menor que zero, é um número negativo. Ele vai vir aqui com seu sinal de menos, né? E vai multiplicar, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Beleza? E quando é que a minha segunda derivada vai ser menor que zero? Quando o meu x for positivo, ou seja, quando o meu x for maior que zero. Imagina um número positivo, ele vem aqui, vai multiplicar com 4 e ele vai continuar com esse sinal de menos. Tá bom? Essa análise fica simplificada, né? Pelo fato de eu já saber que aqui embaixo sempre vai ser um número positivo, então não vai interferir no sinal da minha segunda derivada, beleza? E só para tirar dúvida, né? Quando o meu x for igual a zero, a minha segunda derivada aqui, né? Vai ser igual a zero também. Tá bom? Ó, só você substituir aqui, vai ficar 4 vezes 0, vai dar 0 e não importa o que está embaixo, desde que não dê 0 também. Que é o que acontece, né? Aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais 1 vai ficar 1 ao quadrado, então vai ficar 0 dividido por 1, que vai ser 0, tá bom? Beleza? Mas as informações mais importantes é justamente essas aqui, tá bom? Aqui, então, ó, quando o meu x for menor que 0, a minha segunda derivada é maior que 0, então eu vou ter uma concavidade para cima. Vamos lá no nosso gráfico fazer essa concavidade para cima quando o x for menor que 0. Tá? Então, quando o meu x for menor que zero, a minha concavidade é para cima. Como é que eu faço isso? Imagina, quando a gente fala de concavidade, sempre a gente lembra da função do segundo grau, que o gráfico dela é uma parábola, tá? A concavidade para cima é assim, né? E para baixo é assim. Aqui eu tô na região norte, né, do Brasil. Aqui a gente tem uma cultura muito ligada à cultura indígena, né? Então, quando eu dou exemplo para meus alunos, eu sempre digo, né? A concavidade para cima é uma cuia, tá? Quando a gente toma o nosso tacacá aqui. E quando a minha concavidade está para baixo, né? É a minha cuia de cabeça para baixo, tá bom? Então, não tem. Tem até aqui um exemplo, ó, de uma vasilha. Aqui, ó, concavidade para cima, ela tem esse formato. E a concavidade para baixo ela tem esse outro formato, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, do meu lado esquerdo aqui com um x negativo, né, desse lado aqui, a minha cuia ela tem concavidade para cima. Então imagina que esse gráfico aqui, ó. Beleza? Ah, professor, mas não está aparecendo. É porque aqui, ó, imagina aqui, ó, que tá continuando aqui assim. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Tá? E aqui, agora do lado direito, vamos ver lá o que acontece. O lado direito é quando o meu x for maior que zero, né? Quando o meu x for maior que zero, a minha segunda derivada vai ser negativa. Então a minha concavidade vai ser para baixo, ou seja, vai ser assim, minha cuia virada de cabeça para baixo. E aí o meu desenho, ó, seria essa cuia de cabeça para baixo, que é mais ou menos assim, ó. Tá? Só que aí, ó, essa parte da cuia seria assim. Só que o que acontece? Vê que eu fiz pontilhado o desenho por quê? Porque aqui eu já sei que a minha função é só crescente. E essa parte que está pontilhada aqui do gráfico que eu fiz, elas são decrescentes. Então, por isso que não condiz com o gráfico da minha função. Só que o que importa é essa parte sim que está crescendo, beleza? Mas dá para entender mais ou menos como seria o gráfico, tá? O gráfico da função é onde só está contínuo aqui, só essa parte aqui, ó. Tá? E essa curva aqui é importante para entender esse esboço.
tá? Essa parte pontilhada foi só para vocês entenderem e relacionarem com a ideia da cuia com que eu já falei, tá? Com o desenho da parábola aí, da concavidade, beleza? Mas feito o nosso esboço aqui, a gente já pode voltar lá no nosso exercício e verificar qual das questões é que se assemelha mais com o nosso esboço. Vamos fazer isso. Beleza? Vou mudar aqui para dar para a gente ver todas as opções, só de uma vez. Beleza? Então tá aqui A, B, C, D e E. Primeira coisa, eu já sei que a raiz é na origem, então vai passar pela origem. Então eu já posso descartar a letra D e a letra E. Sobrando assim, letra A, letra B, letra C. Tá? A função eu sei que vai ser sempre crescente, né? Beleza? Então não elimina nenhuma das três opções. Mas aí eu vou para a questão da concavidade. Quando o meu x for menor que zero, a minha concavidade vai ser para cima. Tá? Isso acontece na letra A. É só imaginar que aqui, ó, é a metade da cuia, ó. Beleza? Também acontece aqui na letra B. Mas na letra C não tem mais. Olha, a minha concavidade está para baixo. A minha cuia está virada para baixo. Beleza? E quando o meu x for maior que zero, vocês vão lembrar que a minha segunda derivada é negativa. Então a concavidade é para baixo. E vê que acontece aqui na letra A, ó. A cuia está virada de cabeça para baixo. Beleza? E já na letra B não acontece isso, né? Aqui a concavidade está para cima. Beleza? Então a nossa resposta aqui da nossa questão seria a letra A. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Não esquece também de deixar algum comentário aí que ajuda a divulgar mais os vídeos, tá bom? Me diz aí se você já conhecia o que era uma cuia também, beleza? E se você tiver também suas sugestões de vídeos, pode deixar nos comentários. Um grande abraço para vocês e falou!